Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Me diz o que ela significa pra mim. Bom, e como vocês viram no título, hoje eu vou falar sobre a minha transição, como é que foi esse processo. Essa pergunta ela é muito feita no meu Instagram por vocês. E o que acontece? Lá eu respondo nos meus stories e fica tipo 24 horas no máximo. Então passa 2, 3 dias, vem novamente a pergunta de seguidores novos. O que eu pensei? Como eu tô mantendo esse... Na verdade, esse vai ser o primeiro vídeo, mas já gravei vários vídeos, gente, pro YouTube. Só vou postando em sequência. Eu tava tentando montar um cronograma pra não ficar vídeos muito vagos. E aí, o que acontece? Como vou manter esse canal bem ativo, nada mais justo do que gravar aqui, que fica mais fácil pra quem viu agora, quem vai ver daqui 5, 6 meses. E pra gente também acompanhar esse processo de mudança. E aí, gatas, se preparem. Primeiramente, duas coisas. Olha esse cabelo. Eu acabei de sair do banho e eu fico com preguiça de secar. Gente, olha como ele tá cheio, volumoso. Ainda tá curtinho, mas é um processo de crescer, né? Que tem que passar. E segundo, o que acontece? Eu não sei se vai estar muito boa a imagem do vídeo, porque eu tô gravando agora quase meia-noite e eu tô com a ring light ligada. Só que assim, minha ring light ela não é forte, então, gente, fiz o que pude. Bom, nada mais justo do que a gente iniciar esse vídeo pra falar sobre transição contando lá do início, lá da minha infância, porque esse processo da transição, ele não aconteceu do nada. Eu não acordei com 21 anos e falei, ai meu Deus, sou trans. Não. Tudo vem lá de milênios. Tudo é muito antigo e ao mesmo tempo tudo é muito recente. Por quê? Eu transicionei, pra quem não sabe, eu decidi minha transição em outubro do ano de 2024. Não tá com... Gente, outubro... Tá com 8 meses, 9 meses ainda. A gente tá agora, vai entrar no mês de agosto. O que acontece? No ano passado, em agosto, que é a data do meu aniversário, eu lembro até hoje, o meu cabelo, gente, ele era raspado. E eu ainda não tinha certeza sobre a transição. Eu já me montava, eu já usava lace, eu já ia pro escritório. Porém, eu sempre ia com a desculpa de que eu estava me descobrindo e que eu tava usando aquilo pra ganhar dinheiro. Então, eu perguntava, você quer ser trans? Eu assim, não sei. Mas, no fundo, tinha uma dúvida, mas da minha boca eu afirmava que não, praticamente. E passou agosto, setembro, outubro. Em outubro eu até gravei um videozinho, só que eu não vou postar que ele é bem íntimo, eu gravei ele pra mim, esse vídeo. Que foi onde eu falei, a partir de agora eu não tenho mais dúvida. A partir de agora é isso que eu quero. Eu tive uma conversa com uma amiga trans, que foi uma conversa bem sensata. Que ela falou uma frasezinha que me pegou muito. Ela falou bem assim pra mim. O que você quer? Você tem a alma de uma mulher. Só que eu acho que você tem um preconceito com você. E ela falou bem assim pra mim, o que você quer? Você quer ser um gay pra sempre? Você quer passar a sua fase adulta, velho, sendo um gay, um homem gay? Ou você quer ser uma mulher linda? Não que ser um gay é um problema, gente. Ela tá falando sobre mim. E essa pergunta ficou na minha cabeça, martelando por dias. Eu falei assim, eu sempre me via como uma mulher muito linda. E eu falei assim, mulher. Falei, é isso que eu quero. Foi aí que eu tomei a decisão. E foi em outubro que eu bati o pé. Até ali, quando minha mãe me perguntava, eu falava bem assim, mãe, eu não sei, eu acho que não. Acho que é só uma fase e tal. Eu acho que eu gosto mais de me montar, de me maquiar. É mais pelo amor à maquiagem, não tanto a se tornar uma trans. E aí, outubro foi quando eu bati o pé. E desde então, quando eu bati o pé, eu já tava tomando hormônio, eu tomava hormônio escondido com a desculpa de que os hormônios era pra deixar meu cabelo crescer mais rápido, pra pele ficar mais bonita. Só que no fundo, eu sempre soube. No fundo, eu sempre soube. Na verdade, eu sempre soube. E aí, quando eu decidi mesmo, com menos de um mês, eu decidi, falei assim, vou começar as mudanças no meu corpo. E aí veio as cirurgias plásticas, gente, pra buscar a feminilidade que eu queria. Que era, eu já idealizava uma mulher na minha cabeça, que eu seria, só que eu reprimia isso. Então, quando eu afirmei pra mim, a partir de agora é let's go, eu já agendei. Porém, agora sobre a minha infância. O que acontece? A minha mãe fala assim, que desde quando eu tinha 3 anos de idade, eu sempre demonstrei traços extremamente femininos. Que era colocar salto dela, usar batom,
Minha mãe fala que na época tinha a novela da Jade. E eu gostava de... Como fala? Colocar os anéis e falar que eu era a Jade, gente. Ficar dança do ventre. E aí... A minha mãe, ela nunca me julgou. A minha mãe, ela sempre... Igual fala, a mãe sempre sabe, né? Então ela sempre soube, sempre me respeitou. Porém, eu tinha muitos problemas com familiares próximos e com o meu pai. Então, assim, se vocês me perguntar como é que foi a minha infância, eu posso dizer que foi uma infância muito vazia. Uma infância muito vazia, triste. Hoje, eu não sobrecarrego esse peso da tristeza no meu passado, porque eu perdoei as pessoas e me perdoei também. Mas eu posso definir como uma infância vazia. Por que vazia, Morango? Porque na época, como eu falei, eu era muito, muito, muito afeminado. Muito, eu era um menininho muito afeminado. Então, assim, quando eu queria brincar com as crianças, eu sempre era muito julgado. Se eu brincasse com os meninos, eu não sabia jogar bola, eu não sabia fazer brincadeira de menino, correr, ter forças. E eu era muito, muito, muito delicada. Vou tentar passar algumas fotos pra vocês aqui, minhas na época. E os meninos me xingavam, ficavam, ai, viadinho, não sabe brincar. Sabe aquelas brincadeiras de criança, escrota? E eu ficava assim, tipo, poxa, eu só queria brincar, independente do meu jeito. E aí, quando eu ia brincar com as meninas, que, gente, eu salivava pra brincar de boneca e tal, eu apanhava muito do meu pai. Porque menino não brinca de boneca, se eu continuasse brincando de boneca, eu ia virar um gay, que eu tinha que fazer coisas de macho, eu tinha que brincar com caminhão. E o pouco das vezes que eu conseguia ter essas brincadeiras, era muito feliz pra mim. Eu sempre era o Ken da brincadeira, tá? Eu brincava com as meninas, ai, você vai ser o marido da Barbie. Independente se eu era o marido da Barbie, eu queria brincar, ter a casinha da Barbie ali. Então, as poucas brincadeiras que eu tive eram essa. Quando eu tinha cerca de 4, 5, 6 anos. Quando eu fui entrando mais na minha adolescência, com 8, 9, 10, foi aí que, gente, que deslanchou de vez a minha infância. Porque as crianças, elas já tinham mais cabeça, elas já xingavam mais. E começou os palpites, porque até os meus 4, 5, as pessoas falam, não, ele vai mudar, vai mudar, vai mudar. E aí começou o palpite de outros familiares que ficavam no ouvido do meu pai, ficavam no ouvido da minha mãe, no ouvido dos meus irmãos. Pra quem não sabe, eu sou de uma família de 6 irmãos. E 5 são homens e uma é mulher. Então imagina, 5 homens. A masculinidade sempre se sobressaiu na casa. E meu pai caminhoneiro também, gente, super preconceituoso. E aí quando os amigos do meu pai, tipo tio, ficavam falando assim, esse filho seu, olha, ele é baitola, e que não sei o que, sabe, brincadeira de macho escroto. O meu pai, ele começou a pegar muito pesado, porque os amigos dele já estavam zoando ele. E aí eu via muito do meu pai assim, eu prefiro 1000 vezes um filho nóia, um filho traficante, do que um filho viado. E nisso ele me batia. E só que aí, com 8, 9 anos, eu já entendia. E eu me retraía, porque o que acontece? A criança, ela quer ser acolhida, ela quer ser amada. E eu não era uma criança chata, eu não era uma criança briguenta. Porque, como eu falei, por não poder brincar tanto, eu ficava sempre muito quieto. Então, eu passava por tudo isso, por todo esse afastamento, por toda essa exclusão. E eu ficava assim, gente, mas por quê? Por que acontece isso? E eu falava, não, tudo bem, acho que é o jeito do meu pai me amar. Tanto que eu vim ter um contato bom com meu pai quando eu tinha 12 para 13 anos, que foi quando ele morreu. Que aí no leito de morte dele, ele morreu praticamente nos meus braços. E no leito de morte dele, ele me pediu perdão por tudo. Só que antes do perdão dele, veio a fase do meu pai nunca ir na minha escola. E ele sempre dava desculpa no dia dos pais que não podia ir. E eu sabia, por ouvir dos amigos dele, ouvia dele bêbado, eu sabia que era por... Como fala? Por vergonha. E eu, criança, já entendia aquilo. Então eu cresci uma criança muito retraída. E os poucos momentos de felicidade que eu lembro da minha infância era quando eu tava com pessoas adultas. Que eram, tipo, uma tia que... Eu tenho uma tia que ela é falecida, que, meu Deus, ela foi o amor da minha vida, assim. Era uma tia que eu ia pra casa dela, eu amava ficar na casa dela. Porque ela falava pra mim assim, eu sei o que você é. Sabe aquela tia doida? Eu sei o que você é. Só falo pra você uma coisa. Estuda pra você dar orgulho pra sua família, que independente do que você seja, você tem que ter caráter. E tenha dinheiro também, você tem que ter dinheiro. E assim, nossa, era conselhos maravilhosos. E ela me entendia. Então assim, eu nunca precisei afirmar pra ninguém assim, eu sou gay. Não, porque todo mundo já sabia. Eu cresci com tanto preconceito dentro do meu ciclo familiar
que... Eu ia falar o quê? Eu falar que eu já apanhava por ser. Se eu falasse que era, apanhar mais. Então, assim, nunca precisei afirmar. Só que eles já sabiam. A gente tomei um sorvete, também deu refluxo. E aí, então, a minha infância foi muito triste. Muito triste. Eu não lembro de muitos momentos bons, assim. Tiveram momentos, mas... Sobre a minha mãe, vocês vão perguntar. A minha mãe, ela ficava na dela. Eu não tinha como cobrar nada da minha mãe, porque é uma família de 6 irmãos. Minha mãe sempre foi muito trabalhadora. E eu acho que ela percebia, mas ela não falava tanto. Só que ela também nunca me criticou, ela nunca me julgou. Sabe, pegasse usando salto, batendo cabelo de Joelma dentro de casa sozinha quando ela chegava do trabalho. Ela nem tipo, ela queria chegar e descansar do trabalho dela. Quando eu fui ficando maior, quando meu pai faleceu, eu acho que foi quando me deu uma autoconfiança. Porém, antes dele falecer, ele teve uma conversa muito séria comigo no hospital. E aí, nessa conversa muito séria, eu perdoei ele e eu me perdoei também. Eu falei assim, a partir de agora eu vou ser quem eu quiser ser. E aí eu deixei aflorar mais. Então eu nunca precisei falar pra minha mãe. Quando eu fui contar pra minha mãe, quando eu tinha 13 anos de idade, 12 pra 13, eu já tava ficando com um boyzinho. Eu namorei uma semana com o menino. Só que eu já falei, mãe, eu tô namorando com esse menino aqui. Minha mãe nem ligou, falou assim, quem é ele? Conta. Então, assim, e daí, desde então, fui levando. Essa foi a infância, fui levando a vida. Porém, como eu falei no começo, sempre com muitos traços femininos, muitos. Gente, eu vou continuar gravando aqui pra vocês da câmera do meu Instagram. Então não sei se a qualidade do vídeo vai cair um pouco, porque deu memória cheia, gente, no meu celular. E aí, como eu tava falando, os meus traços sempre foram muito femininos. E eu sou muito ruim com linha do tempo, tá? Mas eu tô tentando explicar pra vocês. E aí, quando eu fiz 13 pra 14 anos, eu conheci o meu primeiro marido. Vocês acreditam? Fiquei quase 9 anos com ele. Uma pessoa assim, maravilhosa, maravilhosa. Não tenho um A pra falar dele. E de certa forma, ele foi muito importante na minha transição. Tanto ele quanto o meu marido atual. Os dois, inclusive, os dois são capricornianos. E ele me conheceu um menino. Eu sempre já me afirmava como um menino gay. Porém, ele falava assim que o que ele admirava muito em mim eram meus traços femininos. Eu sempre gostei do tipo de perfume feminino, de passar, na época eu passava tipo um rímel, um blush, um gloss. E ele achava muito lindo. E assim, na época do meu relacionamento, ele me presenteava muito, muito, muito. E pra ele nunca foi um problema esse meu lado feminino. Então, na época, ele trabalhava em uma loja de bijuterias. Então, ele me dava, sabe, anéis femininos, maquiagem, urso de pelúcia, tipo Barbie, boneca, que eram coisas que eu gostava muito. Então isso aflorava mais esse meu lado feminino. E ele nunca me julgou, ele nunca achou feio, ele amava, ele gostava de mim e gostava desse meu jeito. Então eu não tinha um porquê mudar. Eu nunca me relacionei com uma pessoa que fala assim, olha, você tem que ser um homem, você é gay, mas tem que ser um gay masculino. E eu nunca me senti nessa cobrança. E meu relacionamento com ele foi muito duradouro. Até acabar, ele sempre gostou desse meu lado feminino. Tanto que, gente, eu usava lingerie, pra vocês terem noção. Só que eu não tinha noção da transição. Mas eu sempre via e as pessoas falavam pra mim que eu tinha uma cabeça de uma mulher. Eu ficava, ué, não liga. Pra vocês verem como o subconsciente é bem forte. Eu tava lembrando aqui agora, na época do meu relacionamento com ele, gente, eu, tipo, usava boné de menininho, assim. Eu não tinha um gênero definido. E eu amava unha de gel. Eu fazia cada unha fluorescente, rosa, pink, vermelho. E ele achava o máximo aquilo. E usava maquiagem também. Foi na época que eu me descobri com um canal de maquiagem, onde eu comecei a trabalhar com maquiagem. E ele comprava maquiagem pra mim, ele investia. Ele falava, não, você maquia, faz maquiagem pra você postar no seu canal do YouTube aqui, inclusive. Pra você postar no seu Instagram. Começa a maquiar outras pessoas. Então, a maquiagem, ela florou esse meu lado da minha feminilidade mais. O relacionamento acabou, eu sempre fui muito feminino. Usava cropped, gente, eu amava. E aí, esse meu... Vou tentar resumir tudo pra vocês. Esse meu boy, hoje atual, ele já me conheceu montada. Mas ele falou assim, o que você quer ser? Você é uma trans? E eu não sabia falar. Então, como eu falei, eu tive 2 pessoas maravilhosas que me abraçaram, nunca me criticaram. E isso não me fez traumatizar sobre o meu lado feminino. Deu me ver uma mulher, deu... E aí, o que acontece? Como eu falei no começo do vídeo, em outubro foi quando eu decidi. Eu falei, não, já tô aqui, já tô mais pra mulher do que... E aí, foi quando eu me senti realizada. Foi quando eu bati o pé e falei assim, tá. Eu respondi pra minha amiga, eu não quero ser um menino, eu não quero ser um gay. Eu não me vejo sendo um gay, eu me vejo sendo uma mulher trans.
E aí foi quando as coisas afloraram, gente. Foi quando eu saí do casulo. E como vocês ouviram minha história, gente, não é uma escolha, não é uma escolha. Porque eu jamais escolheria apanhar do meu pai, eu jamais escolheria os preconceitos que eu sofri na rua, de familiares. Eu não escolheria isso. Eu escolheria casar com uma mulher, se fosse uma escolha, e ter uma vida heterossexual tranquila e passar batido. Então, gente, eu nasci assim. Minha mãe fala desde os 3 anos. E pra gente concluir o vídeo, como ele já tá muito longo, como eu falei, a transição, ela é individual. Eu tô fazendo o que me faz bem, o que traz alegria pro meu coração, desde que eu não faça mal pra ninguém. Umas vão buscar um caminho da feminilidade, outras vão buscar outro. Eu tô indo pelo que eu acho que é bom pra mim. E tudo que eu faço hoje, eu consigo olhar no espelho, como eu falei um pouco da minha infância pra vocês, eu foquei bem na minha infância, eu consigo olhar no espelho e eu vejo aquele menino que apanhou por usar um batom, por se retraiu por querer colocar um salto da mãe, ou então até brincar com uma boneca. Eu olho pra essa criança no espelho e eu falo bem assim, ó, eu tô aqui pela gente, eu tô aqui por você, eu tô aqui por mim também. E eu sinto que ele é feliz, eu sinto que ele sorri pra mim quando eu passo um batom e não vai ter ninguém pra me julgar. Que se eu quiser sair na rua com uma saia, eu vou sair e não vai ter ninguém pra me julgar. Então, assim, hoje eu consigo trazer felicidade pra ele e pra mim. Então, gente, essa foi a minha transição. Um beijo. Vai ter vários vídeos no canal.